Irmãos, bom dia, paz e graça. É muito bom estarmos reunidos como igreja, mais uma vez, em meio a este momento, que nós estamos vivendo. E, de alguma forma, também com o coração um pouco apertado aí por muitos que a gente não pode ter juntos aqui, Mas cremos que isso tudo vai passar. Felizes hoje aí com a presença do pastor Renato, que logo mais está nos abençoando também com a palavra. E eu queria que você, se puder, ficar de pé, só para a gente ler aqui a palavra de Deus, para darmos início a este momento de culto ao Senhor. Eu quero ler Salmos, o Salmo famoso, o Salmo 73, é o Salmo de Asaf. Daniel Asaf olhou lá de trás, é o salmo que a gente deve às vezes ler, principalmente quando a gente olhar para o mundo, e começar a questionar, por que tem essa desigualdade no mundo, Asaf aqui, ele sente aquilo que alguns de nós provavelmente já sentiu, que é sentir assim a inveja, é o que ele diz: eu senti inveja do ímpio. Eu vi que eles têm carros, cavalos, força, poder, dinheiro, eles estão bem, E é interessante como que Deus permite aquele ter esse coração, ou seja, exposto, mas em seguida o Senhor fala com ele, mostra para ele a diferença de viver com ele, E eu queria ler somente o verso 25, que diz assim: quem mais eu tenho no céu, senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Amém? Queria ficar somente nesse versículo aqui, porque aqui ele está falando algo que eu gostaria que a gente também, neste momento, concentrasse o nosso coração. Ele está falando aqui que o cristão se alegra nos céus, não somente por causa da beleza do céu, mas por causa de quem está no céu. O coração do cristão se alegra quando se volta para a cidade santa, ou seja, a cidade construída pelo nosso próprio Deus. Já parou para imaginar? Quando a gente às vezes olha assim, passa nos canais, tem lá os Discoveries da vida, mostra, tem uns lugares aqui no nosso mundo que é maravilhoso, que a gente fala assim: será que um dia eu vou ter condições de ir num lugar desse? Tem uns paraísos que a gente contempla, e aquilo ali que foi uma construção assim de Deus para nós, uma maravilha que Deus criou. Mas da mesma forma a gente olha também construções que os homens fizeram. Quando a gente olha um Dubai, uma parte rica assim, onde o pessoal fez construções magníficas, a gente fica maravilhado, a gente fica impactado. Poxa, que coisa maravilhosa, E agora nós estamos olhando para a cidade onde que Deus construiu. A Bíblia diz ali que é a construção do próprio Deus. É algo que nós talvez só contemplando mesmo teremos a dimensão. E Ele está nos chamando a olhar para este céu, a contemplar neste céu. O que tenho eu além de Ti, Senhor? O que tenho eu, ou seja, além daquilo que está no Senhor? É interessante quando a gente olha as Escrituras, e a Bíblia diz sobre um tesouro, que aonde estiver o nosso tesouro, o nosso coração vai estar, não é verdade? E eu lembro dos mártires na história. Quantos mártires os cristãos morreram, foram perseguidos, perderam todos os seus direitos, perderam seus bens, suas posses, e principalmente as suas vidas, e muitos foram a caminho de perder a sua vida, clamando
adorando, buscando. Aquelas pessoas que estavam ali, os algozes, que buscavam os mártires, né? Talvez não entendiam como que estes homens estão indo para a morte, rindo, ou seja, com alegria no coração. É algo terrível que vai acontecer a eles. Mas é o que a gente estuda e o que nós compreendemos com base na palavra de Deus, com base no que Deus faz no coração do homem, porque eles sabiam aonde estava o tesouro deles. E não estava nessas coisas terrenas, não estava no que a gente vive, no que a gente tem. E a Bíblia diz que aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E é a mesma declaração de Asaf. E ele diz: quem mais eu tenho no céu senão a ti? Que nós possamos iniciar este momento de culto lembrando disso. Da onde que vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Que o seu coração possa estar nessa manhã, neste dia, nessa semana, nesses dias atribulados em Cristo e somente nele. Amém? Que nós possamos dar início a este culto lembrando de quem Ele é, de estar com o nosso coração nele, de estar nele como nosso maior tesouro. Eu gostaria que nós pudéssemos orar neste momento. Pai eterno, como igreja do Senhor, nós estamos reunidos aqui nesta manhã e nós te pedimos, ó Deus, que tenhas misericórdia de nós. O que nós te pedimos, ó Pai, é que o Senhor venha nos assistir em nossas fraquezas. Ó Deus, todos nós somos pecadores. Ninguém aqui, Senhor, é melhor do que o outro. Ó Pai, nós todos carecemos da mesma graça. E o que nós te pedimos nesta manhã é que o Senhor nos envolva com o seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia, que nos faça lembrar, ó Deus, do maior tesouro que nós temos, e este tesouro se chama Jesus Cristo, Pai. Nós estamos aqui por causa do Senhor, nós queremos te adorar, nós queremos te buscar, nós queremos entronizá-lo, nós queremos reconhecer a nossa pequenez, a nossa insuficiência e depositar toda a nossa confiança em Ti somente. Por isso, Pai, nos ajude-nos nesta manhã, ajude-nos a Te adorar, ajude-nos a Te buscar, ajude-nos a compreendê-lo. Abençoe aqueles que não podem estar aqui, mas que nos acompanham através desta transmissão, Pai. Que o Senhor envolva cada família, abençoe a cada família. Ó Deus, que o Senhor os toque aonde quer que eles estejam, Pai. Em nome de Jesus, oferecemos a Ti este momento de adoração, com o nosso coração entregue a Ti, para a Tua honra, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém. Amém? Vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Amém, glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz seja com todos, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Que nessa manhã nós possamos realmente pensar em quem Deus é, né? Que nós possamos elevar os nossos pensamentos e adorar esse Deus maravilhoso que nos trouxe aqui nessa manhã, né? O Espírito Santo te trouxe aqui, Ele me trouxe aqui para adorar ao Senhor, para cultuarmos ao nosso Deus. E eu te convido a elevar os seus pensamentos e adorar o Senhor, amém? Nós te louvamos, Jesus. Espírito, é verdade.
Aleluia. Seja engrandecido, Deus. Toda a glória, Deus. Aleluia. Seja engrandecido, Jesus. Nossos lábios te adoram, Senhor. Cada dia mais. Pedimos lá de toda honra, toda glória.
canção. Vendemos a Ti, Deus, para a Tua vontade, Senhor. Algo verdadeiro que diz essa canção, que olhando para nós, né, o que o Senhor pode ver de bom. Que o nosso desejo nessa manhã seja um coração igual ao do nosso Senhor, né, que seja um coração obediente, né, um coração que tem amor. E isso, Senhor, só Ele pode nos dar, só Ele pode nos ensinar a cada dia. Amém? Vamos nos entregar. Obrigado, Jesus, Pai Santo, Deus. Te louvamos porque Tu és bondoso, Senhor. Aleluia. Quão grande és Tu, Deus.
Bom dia, igreja, graça e paz. Vamos nos assentar para a gente só. Queria te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Para nós meditarmos rapidamente e orarmos antes de ouvir a palavra de Deus. Isaías 43, a partir do versículo 22. Amém? Isaías 43, versículo 22 diz assim: Contudo, você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Tu não me trouxe as ovelhas para os holocaustos, e nem me honrou com seus sacrifícios. Não lhe dei trabalho em ofertas de cereais, nem o cansei pedindo incenso. Tu não comprou cana aromática, nem me satisfez com a gordura dos seus sacrifícios. Mas você me deu trabalho com seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Eu mesmo sou quem apago as suas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados e dos pecados que você cometeu não me lembro mais. Amém? É uma passagem, assim, saltou aos meus olhos durante essa semana, e eu fiquei refletindo muito sobre, e é uma realidade de todos nós. Nós negligenciamos a palavra de Deus todos os dias, nós nos afastamos deles, nós não obedecemos aquilo que Deus pediu de nós, e por muitas vezes a gente deixa a incredulidade falar mais alto nas nossas vidas. E mesmo assim, o profeta Isaías aqui falando para aquela nação, né? Mesmo assim, o versículo 25, ele traz essa maravilhosa graça e misericórdia de Deus sobre o povo. Porque ele diz: eu mesmo sou quem apago as suas transgressões, sou eu quem apago os seus pecados e não me lembro mais. A graça de Deus sobre nós é algo que nós, com toda certeza, nesse mundo não vamos entender. A gente não tem a mínima capacidade de entender o tamanho da graça e da misericórdia de Deus sobre nós. Porque cada vez que nós pecamos, é como se nós tivéssemos falado assim que Deus não existe, que o sacrifício de Cristo naquela cruz foi em vão, porque nós abandonamos todos os dias a sua lei, nós abandonamos todos os dias a sua graça, mas a misericórdia de Deus se derrama sobre nós todas as manhãs. Obrigado. E por isso que estamos aqui reunidos essa noite, essa manhã, né? A quem ainda nos acompanha, é por isso que podemos nos reunir como Igreja de Cristo, porque a misericórdia de Deus se derramou sobre nós mais um dia, e Ele simplesmente apaga os nossos pecados. Por amor de nós? Não, por amor dele mesmo em Cristo Jesus. Porque Deus olha para nós e não enxerga o que nós fazemos de bom. Ele olha para dentro de nós, enxerga um grande vazio de trevas. Mas hoje em Cristo Jesus, Ele olha para nós e vê a glória de Cristo dentro de nós, a justiça de Cristo que foi imputada sobre nós. E eu queria te convidar a orar. Eu sempre digo isso aqui, a gente sempre fala que se tem uma coisa que nós devemos pedir a Deus é perdão. Eu queria te convidar nesse momento a vocês tentar silenciar a sua mente, silenciar o seu coração. E se existe algo dentro de você que você acha que
que Deus não é capaz de perdoar, que Deus não é capaz de apagar, saiba que a palavra de Deus já garantiu que Ele apagou todos os nossos pecados. E que não existe pecado maior do que a glória e a graça de Deus. Amado Pai eterno, nós estamos aqui, Senhor, Tu novamente reunidos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Ouve, Senhor, nesse momento o clamor da Tua igreja, ouve, Senhor, o lamento, a dor, a angústia, aquilo que está nos consumindo por dentro. E em nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós te pedimos que lave novamente o nosso coração. Limpe, Senhor, Tu novamente aquilo que nos consome, aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos deixa angustiados, magoados. E nos perdoa, Senhor, porque somos miseráveis pecadores e carecemos da Tua misericórdia. Perdoa, Senhor, todas as vezes que tentamos agir com a nossa força, com a nossa autojustiça e nos esquecemos que somos totalmente dependentes de Ti. Perdoa, Senhor, todas as vezes que negligenciamos a Tua palavra, os Teus mandamentos e que tentamos agir conforme o nosso bem-estar, conforme o nosso ego, conforme a nossa vaidade. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que falamos, pensamos, que vai contra a Tua santidade e a Tua grandeza revelada no Teu eterno Evangelho. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas iniquidades, aqueles pecados que muitas vezes nós esquecemos que cometemos, mas que estão enraizados dentro de nós e que tira a nossa paz, que tira o nosso autocontrole e que gera dentro de nós uma incredulidade de achar que o Senhor é maior do que tudo isso que nos aflige. Abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa, Senhor, esses que nos escutam e que nos acompanham, e que Teu Espírito Santo possa nos convencer essa manhã de que somos totalmente dependentes de Ti e que precisamos a cada segundo da nossa vida da Tua eterna e gloriosa graça. Abençoa, Senhor, a Tua igreja que se reúne aqui nessa manhã, a Tua igreja espalhada pelos 4 cantos da terra. Aviva, Senhor, aqueles que estão desanimados, que estão ansiosos, que estão fracos na fé, que o Senhor possa reanimá-los com o Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam de um renovo físico, mental e espiritual. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós não somos nada sem Ti. Aviva, Senhor, a Tua igreja nesse momento de angústia, de dor, esse momento de incerteza, mas que o Teu Espírito Santo possa colocar dentro de nós que só há esperança em Ti, que só há esperança na Tua gloriosa face, que só há esperança na cruz de Cristo que pagou pelos nossos pecados. Aviva, Senhor, isso dentro de nós, hoje, amanhã e até a volta gloriosa do nosso Salvador. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós temos a bênção de Deus, na nossa vida, de mais uma vez podermos ouvir a Sua palavra, sermos exortados, sermos alimentados. E Deus nos agraciou colocando em nosso caminho Pastor Renato, a sua família, a sua igreja, que hoje vai trazer uma mensagem ao nosso coração, exaltando a Cristo, exaltando a Sua glória, e que nós possamos novamente recebê-lo
com esse amor em Cristo, né, que há de nos alimentar, que há de nos falar ao coração. Amém? Aqui é o... Coloque o do Silvio Santos. que é tipo... O pessoal tá chique aqui. BH é outro nível, né, cara? Eu vim de outra cidade, né? Eu sou lá de Ribeirão das Neves, né? Esse negócio do pastor Wagner também gravar as mensagens aqui é outra coisa que me assusta também, né? Mas nós vamos aí, irmãos, bom dia, graça e paz para todos. Amém. É bom, né, a igreja se reunir pela manhã. Eu sou assim meio fominha, sabe? Que hoje na igreja nossa, sou pastor da igreja batista, primeira igreja batista lá do bairro Francisco Adriângela, e hoje é nossa folga lá, né? Não teve escola bíblica e tal, então eu disse, vou ter que ir na casa do Denilson buscar uma coisa que eu tinha encomendado com ele, e acabou comentando, não, vai ter culto lá e tal. Eu disse, então eu vou lá também, né, no culto participar, e acabou pedindo me trazer uma mensagem. Então, domingo pela manhã, irmãos, é pro Senhor, assim, sabe? Escola bíblica, aprendizado, à noite é pro Senhor, assim, todos os dias, mas para quem está acostumado, irmãos, assim, essa época agora que teve, né, o isolamento social e tal, foi muito tenso, assim, sabe? Ficar afastado dos irmãos, nós fechamos a igreja por um período, agora retornamos lá pro culto de presencial, né? Voltamos já, então foi muito bom e retornamos. E aí o Denilson pediu para mim trazer uma mensagem, irmãos. Eu não sou, né, tão pregador assim, né? Apesar de gostar de teologia, estudar há muitos anos e estar como pastor de uma igreja e pregar toda semana, mas eu sou bem assim, vou usar um termo assim, sabe, bem natural assim com os irmãos em relação a sermão e tal, né? Mas que Deus nos dê graça nessa manhã e nessa noite para quem assistir, que a gente possa aprender algo de Deus. Mas uma das coisas que eu aprendi em relação a ser cristão, em relação a falar com Deus, e desde quando, né, servi ao Senhor, desde quando fui batizado, e aí aprendendo, eu vou falar algo interessante aqui. A pessoa falou assim, eu estava numa igreja, e a pessoa queria nos ensinar a orar, né, assim, e era culto de oração, então ela falava assim mesmo, você tem que orar e falar com Deus, e ela orava e orava e orava, e ia para perto da gente assim, né, e às vezes não tinha muita palavra para falar com Deus, no sentido de oração mesmo, né, e essa pessoa orava, e se você não falar com Deus, você não tem intimidade com Ele e tal. Eu fiquei pensando sobre tudo aquilo, e depois hoje, o tempo passou, essa pessoa não me ensinou a orar, né, porque ela foi de uma forma meio que, talvez equivocada. Mas você quer aprender a orar, você quer aprender a louvar ao Senhor, leia os Salmos. Leia os Salmos. Eu só fui aprender a orar e a confessar minhas dificuldades e misérias quando eu vi Davi se lamentando, que o pastor Denilson aí, o irmão Denilson, acabou de falar sobre uma oração. Olha para o meu coração, Senhor. Você vê lá o Salmo 51, você vê lá no Salmo 130, verso 2, que diz, olha, Senhor, se o Senhor olhar para os nossos pecados, quem subsistirá? Quem passará no teste dos mandamentos? Até porque os mandamentos do Senhor começam com a negativa, não criar deuses. Começa com não te prostrarás. E nós temos dificuldade, né, de não, né? Nós temos dificuldade de ouvir um não. Então, eu pensei sobre tudo isso. Nós vamos falar sobre louvar ao Senhor. Não só apenas, eu vou até comentar algo que, porque o Denilson sabe que um dos pregadores que eu ainda ouço, né, que ainda tenho tempo para ouvir, é o José Mabessa. E toda vez que eu venho aqui eu me sinto assim como se estivesse na igreja dele ali, né, por causa dos hinos, assim. Louvar ao Senhor está além do que a gente pensa sobre melodia.
louvar o Senhor. Quando a Bíblia fala, os salmos, tem dezenas de salmos que começam assim: louvai o Senhor em todo tempo, louvai o Senhor por isso e aquilo. Quando falamos de louvar ao Senhor, o salmo nos indica louvar por qual motivo? Pelas suas obras e grandeza. Então, há um motivo já em nosso coração, basta a gente parar um pouco para fazer ponderações e reflexões. O livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 11, fala que nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. Então, nós louvamos por esses motivos. Hoje já está mais claro assim na nossa vida, né? Eu preguei domingo passado no sermão na igreja do Salmo 119, verso 105, que fala: olha, luz para os teus pés e a minha palavra, o Senhor me guia, né? É como se nós buscássemos ao Senhor, louvássemos ao Senhor, aprendemos na sua palavra e a nossa mente, o nosso coração fica tudo mais claro. Nós começamos a entender o que é misericórdia, perdão, amor, comunhão, e é por isso que nós ficamos, muitos irmãos ficou aflito aí, ó, nesse isolamento social, com saudade da comunhão. E tem mais, nesse período, né, as pesquisas surgem, estudos surgem, né, quem trabalhou, né, de home office, que fala, né, quem trabalhou em casa, através da internet, há relatos e estudos, eu estava lendo no jornal, que é mais cansativo do que a ideia presencial. Aí eu fiquei pensando, poxa, se é mais cansativo e mais estressante, o quão importante é a comunhão dos santos. É um remédio para nós. Essa comunhão, estar aqui, estar na comunhão dos santos é um remédio. Nós louvamos ao Senhor, porque Ele é nossa cura, Ele é nosso remédio, a comunhão. Louvai ao Senhor em todo o tempo. Então, até o Denilson falou assim, você vai pregar em qual salmo e tal? Eu falei, olha, vou pregar o salmo 105, mas, irmãos, quando alguém, vamos supor, vocês já viram o menino quando vai, a mãe manda o menino comprar alguma coisa assim, né? Antigamente, hoje em dia, as pessoas estão comprando tudo pela internet, né? Mas antigamente a mãe dava um papelzinho pro filho, né? Olha, compra isso. Aí o menino, quando dá no papelzinho, né, é ótimo, né? O menino às vezes perde, né? Mas às vezes, na época eu era menino lá atrás, uns 40 anos atrás, né? A minha mãe falava assim, olha, você vai comprar isso e isso, pão, manteiga e alguma coisa, né? E aí eu ia repetindo, falando, para não esquecer. Eu não anotava, acho que eu não escrevia no papel, ou escrevia na mão, então eu ia repetindo, pão, manteiga e açúcar, mas quando chegava perto da padaria lá, o que foi? Eu esqueci. E tinha que voltar lá de novo. E se os salmos, e se a Bíblia, existem dezenas de capítulos que se dá inicia-se dizendo louvai ao Senhor, o que Deus está querendo falar conosco? Não esqueçam disso. Se ele repete em vários salmos isso, e repete os motivos, a história, tal, o contexto, se ele repete louvai ao Senhor, é porque eu coloquei até aqui, né, no meu rascunho, eu falei assim, olha, Deus está querendo dizer assim, olha, não esqueçam. O apóstolo Paulo, capítulo 3 de Filipenses, diz assim mesmo, eu não vos canso de escrever isso. E por que essa insistência do salmista, do apóstolo Paulo? Porque sempre tem que estar escrito. Porque nós, como ser humano, a nossa estrutura, nós esquecemos. Nós temos essa estrutura. Nós ficamos distraímos com relação à nossa fé cristã. No Salmo 9, no início, diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Tem vários hinos que nós cantamos nas igrejas aí. No Salmo 33, para os retos fica bem o louvor. O louvor é para os santos. Mas por que Deus faz louvai toda a terra, louvai ao Senhor? Ele vê a utilidade de louvar o Senhor, e ele vê que, olha, mesmo que algumas pessoas não são cristãs, confesso, mas ele fala para o mundo inteiro, louvai ao Senhor. É um recado para o mundo. Se eu e você não abrimos nossos lábios, não louvamos ao Senhor, há algo de errado na criatura, há algo de errado. Então ele dá esse recado para o mundo: louvem ao Senhor,
louvem a glória deles, batem, no Salmo 47, batem palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de alegria. E assim, ele dá uma dica, olha, não é aquele louvor, né? Sabe, aquele louvor triste, assim, não, louvai com alegria, porque há motivos para nós louvarmos, porque a glória do Senhor, ela está sobre toda a terra, nas coisas que nós não compreendemos. Depois nós vamos ler o Salmo 105, tá? Não cheguei ainda lá, mas a gente vai ler, para entender por que o salmista fala algumas maravilhas de Deus, e de algo que nós não compreendemos. Vamos supor, a gente vai chegar lá, tá? Mas num dos versículos do Salmo 105, diz assim mesmo: eu chamei a fome à terra. Eu olhei assim, tipo, poxa, o salmista está lembrando da história de José, que quando José vai para o Egito, ele vai como o quê? Ele vai como escravo, ele vai como uma imagem de, assim, é mais um escravo no Egito, mas o tempo passa, nós conhecemos um pouco da história. José vira governador e provedor de toda a sua geração. Eu comentei o seguinte, olha, Deus manda adiante e manda na frente uma provisão, que a imagem dos olhos de qualquer um, não, você vai nos salvar, né? Como se você houvesse esse diálogo entre a família de Jacó e o próprio José. Você está indo como escravo. E ninguém sabia da fome, ninguém sabia o que iria acontecer, mas quando tudo acontece, então por isso que é incompreensível e por isso que às vezes nós não nos calamos em relação a louvar ao Senhor, porque nós, na nossa perspectiva, no que nós olhamos algo que aí não há uma resposta. Nós olhamos assim, olha, que resposta, tipo agora um país vivendo esse momento de pandemia, ninguém tem uma solução, né? Virou até brincadeira, né? Eu me lembro que eu ouvi lá atrás, quando eu fui liberado do meu emprego lá, era dia 23, em março era o pico, depois passou para abril, até agora ninguém sabe direito, as pessoas não têm um olhar, elas não sabem o futuro, e Deus na sua bondade já sabe, e ainda que nós não venhamos compreender, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Essa é a graça de Cristo sobre nós, e nós temos que louvá-lo. E as pessoas estão distraídas, porque até o meu sobrinho que me trouxe aqui, eu fiquei pensando ali, né, sentado, ele falou, não, tio, eu te levo lá, né, pela manhã. Eu disse, poxa, para onde ele vai agora, né? Assim, ele me falou que vai em Betim, na casa dos meus familiares, mas eu pensei, para onde ele vai? Essa aqui é a comunhão dos santos, ele poderia estar louvando ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. No Salmo 65, a Ti, ó Deus, confiança e louvor. Ou seja, os meus votos, eu me comprometi. O salmista diz assim, olha, eu confio em Ti, meus votos, toda a minha vida eu entrego a Ti, é por isso que eu Te louvo, eu confio em Ti. Nós confiamos no Deus verdadeiro. Não há outro Deus melhor que o Senhor. Então por isso nós louvamos a Ele. Em toda a Bíblia fala, louvai ao Senhor, louvai porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Abra a sua Bíblia no Salmo 105. Para a gente dar início à leitura, senão o pastor tem essa mania de falar muito, então eu me preocupo com o horário aqui. Ali tem um relógio, né? E o relógio está funcionando, né? Ou não? Tá? Olha, já chegou até na hora. Então, louvai ao Senhor, essa é toda a graça divina que Ele deu para nós, e Ele insistiu repetindo, e o apóstolo Paulo falou lá, olha, não vos escrever, em Filipenses 3, eu não vos canso de vos escrever, se Ele deixou muitos escritos, louvai ao Senhor, então, que a gente aprenda. Eu fiquei pensando sobre isso, não sei se os irmãos são assim, mas como nós temos culto na igreja no domingo, não sei se acontece com você, né? Mas quando nós temos culto assim no domingo, que a gente acha assim, olha, o culto foi bom ali, né? O louvor marcou, o sermão. Na segunda-feira, no dia a dia, você está lá, na segunda-feira você vai trabalhar, cada um vai para o seu lugar, mas aquele louvor, aquilo fica na nossa mente, a gente se pega cantando aquele hino, porque foi no domingo logo, então na segunda-feira a gente já canta aquele hino, porque a gente lembra que nos trouxe paz interior, graça, louvamos o Deus nosso Salvador. Então é isso
que o louvor faz. Então nós louvamos por causa de todas as suas maravilhas, toda a sua obra, de toda a sua graça sobre nós. O Salmo 105, Senhor, invocai o seu nome, proclamai os seus feitos entre os povos, cantai para ele, entoai hinos, considerai todas as suas maravilhas, ou seja, considerai, fazei ponderações, pensai. Gloriai-vos em seu santo nome, exultai de todo o coração dos que buscam ao Senhor. Procurai o Senhor e seu poder, buscai sempre a sua face, recordai as maravilhas e os julgamentos provenientes da sua boca. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus eleitos, ele é o Senhor, nosso Deus. Seus julgamentos então estão em toda a terra. Até aqui. Só por enquanto, eu vou até pedir para mostrar um vídeo. Aqui está falando um pouco dos eleitos de Jacó, todo o julgamento de Deus, tudo o que Deus nos dá. E em relação a julgamento, assim, a bondade de Deus sobre toda a terra, é porque às vezes nós pensamos, poxa, por que no Brasil acontece isso, por que em tal lugar acontece isso? Mas a provisão de Deus vem de forma compreensível, claro, e voltando até para o versículo 16, que diz assim mesmo: chamou a fome sobre a terra. Aí eu vou lembrar da história de José, mas esse vídeo assim que eu já até coloquei em uma outra igreja, é mostrar a provisão divina, e é por isso que nós louvamos pela bondade dele, não só sobre nós, mas que ele, antes de você pensar em dizer só em tal lugar, porque há tanta calamidade, mas olha a provisão de Deus para todos os povos. Vamos ver esse vídeo? Eu achei muito interessante esse vídeo. Buru é uma ilha tropical, rica em natureza, escondida entre as mais de 17 mil ilhas da Indonésia. A vida dos moradores daqui sempre veio da terra, em fazendas de eucalipto ou arrozais. Mas há 4 anos, tudo mudou. Diz a lenda que uma mulher sonhou que havia algo precioso escondido nestas montanhas. Ela escavou e encontrou ouro. A história se espalhou e milhares de pessoas vieram ao Monte Buttak, e tudo virou área de escavação. Nesta mina, operários passam até 12 horas no escuro, a 40 metros debaixo da terra. A busca pela riqueza parece ignorar questões de segurança e o meio ambiente. Mahani é mineradora e ganha agora 5 vezes mais do que antes, quando trabalhava numa plantação de eucalipto. O ouro é um presente de Deus para a gente de Buru. Mudou a nossa vida. Alguns compram carro, outros reformam as casas. É perigoso, mas as pessoas lutam por uma vida melhor. Nas escolas de Buru, um novo dia começa, e bem animado. Com a nova riqueza da ilha, mais crianças podem comprar livros e roupas e também ir à escola. Muitos aqui dizem que querem ser médicos, professores e policiais. Mas para alguns a vida não mudou nada. A tribo Bajo vive em palafitas. Esta existe há mais de 30 anos e tudo é controlado por Mama Runja. Eu sonhei em ir a Jakarta para ver as luzes da cidade. Dizem que tem trens por lá. Eu nunca vi um trem na vida, mas é tudo um sonho. Eu quero uma vida diferente para as crianças. Elas deveriam ter a chance de serem o que quiserem, de ir à faculdade, talvez até virarem presidente. 160 mil pessoas vivem aqui. E quase todo mundo espera lucrar com as montanhas de ouro. Não importa o risco. O sonho de uma mulher mudou a vida de muita gente e da própria Buru. Eu sempre vejo esse vídeo e às vezes mostro para minhas netas e tal. E há pouco tempo agora a minha esposa estava ensinando, né, eu tenho 5 netinhos, a minha esposa ensinando a minha neta sobre o céu. Né?
E tem um hino que a gente estava cantando, eu estava cantando que eu ia pregar antes, então fui cantando lá em casa, estava orando. E a minha esposa estava falando sobre o céu com minha neta, e a minha neta falou: poxa, vó, então vai ter ruas de ouro lá, a gente vai poder ficar com todo o ouro. E eu falei, aí depois eu vi essa conversa dela lá, eu estava de longe, eu falei: ô minha esposa, depois vai lá com a minha neta e explica para ela, a nossa riqueza está em louvar ao Senhor. Essas bondades que acontecem lá numa ilha, onde alcança pessoas simples, onde Deus sopra a sua riqueza, onde fez uma senhora simples sonhar lá e depois as pessoas foram lá para confirmar o ouro. Tudo isso é muito lindo e é graça de Deus, é por isso que nós louvamos. Por isso nós o exaltamos, porque Ele é bom, independente, né, daquela região ali, está voltada sempre para Ele, porque depois eu fui pesquisar de novo, isso faz uns 5 anos atrás ou mais, como é que está a ilha lá, e o pecado, né, e a corrupção e a ganância ali acabou também entrando ali, e as pessoas conseguem atrapalhar talvez o que Deus nos dá e a sua bendita graça. E louvar ao Senhor está nisso, porque, irmãos, no Salmo 105, nós vamos terminar de ler todo, mas diz assim, uma das promessas e os motivos de louvar ao Senhor: dar-te-ei a terra de Canaã. Ok, imagina se Deus hoje te desse terras, te desse ouro, você sonhasse como essa mulher sonhou, que a montanha havia ouro, você, claro, buscaria essa riqueza, trabalharia a ideia, mas, irmãos, se o nosso coração não tiver Cristo, e se o nosso louvor não for para a glória dele, a ideia pode não ser tão boa, de talvez enriquecer nesse sentido, a sua graça sobre nós vir. Me lembro de uma das guerras que Davi se envolveu, parece que é a 1 Crônicas 15, 16, 14, 15, 16, uma das primeiras guerras que Davi se envolveu, quando ele chega, ele vence os filisteus, ele consulta a Deus: olha, Senhor, eu vou conquistar. E Deus responde: olha, você vai, pode ir, que eu te darei a vitória. Ele conquista a terra, e nós lembramos, né, nós sabemos, que quando Davi conquistava as terras, ele dividia para as famílias. Mas Davi chegou lá e ele fala assim: olha, Davi chegou e nessa terra dos filisteus, e disse: olha, queimem todos os ídolos deles, queimem tudo, jogue fora. A Bíblia fala, no caso na King James, diz incinerar. Ele incinerou todos os deuses, porque no coração de Davi era como se ele, eu estou parafraseando, talvez conjecturando um pensamento de Davi aqui, mas é como se Davi dissesse: olha, o meu Deus me deu esse território e essa terra, aqui nesse lugar, somente a Ele glória e louvor. Ou seja, queima todos os deuses, não há mais espaço para outro Deus. O meu louvor, a minha oração, a minha vida, meus filhos são para a glória do Senhor. Eu louvo a Deus pela saúde dos meus filhos, eu louvo a Deus por essas terras, eu louvo a Deus pelo ouro que Ele dá lá para a ilha lá, porque alimento é saúde que chega ali, mas eu louvo somente a um Deus. Então, louvar ao Senhor está no versículo 6, diz assim: vós descendência de Abraão. Por que louvar? Porque a descendência de Abraão deveria louvar o Senhor também, porque a chamada de Abraão foi de uma forma que improvável, não compreendida. Por quê? Porque segundo Josué capítulo 24, verso 2, diz que o seu pai era pagão, idólatra e fabricava deuses, fabricava ídolos. Então é uma chamada incompreensível aos nossos olhos e aos olhos dos homens. Talvez a minha família, a sua família, talvez eram idólatras ou serviam alguns deuses ou eram escravos de alguma coisa, mas o Senhor disse: eu vou te chamar, e a partir daí eu vou fazer uma descendência santa agora. Eu vou fazer um coração santo que louva a Deus, e a partir daí, não interessa, eu sempre falo isso, não foi, sabe, a chamada de Deus, nós louvamos por causa da forma extraordinária que Ele nos chamou. Meus pais não eram cristãos, mas o Espírito Santo me chamou para louvá-lo, e a partir daí agora uma geração vem que louva e se rende a Deus.
Então, vamos seguir só na leitura para a gente terminar de ler o capítulo, versículo 7. Ele é Senhor, nosso Deus, seus julgamentos estão em toda a terra, toda a sua bondade. Ele sempre se lembra da sua aliança, a palavra que ordenou para 1000 gerações, aquela que ele afirmou com Abraão e confirmou por juramento a Isaque. Ele confirmou sua promessa como decreto a Jacó, aliança eterna para Israel, ao declarar: dar-te-ei a terra de Canaã como tua herança. Quando eram ainda poucos em números, apenas um punhado de pessoas, peregrinos na terra, migrando de nação para nação, de um reino para outro reino, não deixou ninguém oprimi-los, castigou reis por sua causa, proclamando: não toqueis em meus ungidos, não maltratareis meus profetas. A ideia eu sempre falo, a ideia de Deus dar terras e dar a sua graça, bondade para as tribos, para Davi, para Abraão, para todos nós. Ele nos deu um lugar, ele é bondoso, mas ele não é... Deus, ele é lindo por isso, porque ele não só dá essas coisas no bom sentido da palavra, mas ele ainda continua com você. Já pensou se Deus nos desse coisas? Se Deus, você olha, Bispo Wagner, eu chamei de bispo, né? Pastor Wagner, está aqui a tua esposa, está aqui filhos, agora você segue sozinho. Irmãos, se nós seguíssemos sozinhos depois que Deus nos prometeu algo e nos desse, e nós seguíssemos sozinhos na caminhada, nós iríamos nos perder no meio do caminho. Talvez íamos ficar mais gananciosos, talvez não saberíamos conviver com a família. Haja vista aí, há pesquisas dizendo que teve muito problema aí quando os pais ficaram mais em casa ou as mães ficaram mais em casa. Eu não entendo isso, não dá para entender. Para mim foi assim, um momento, claro que eu mais em casa, né, eu vi coisas que eu não via antes, mas Deus, ele ainda continua nos guardando. Ele não só dá a terra de Canaã, mas ele te guarda para você administrar para a glória dele, louvando ele ainda. Então, quando ainda era povo pequeno, versículo 16, chamou a fome sobre aquelas terras, cortando todo o suprimento de pão, enviou à frente deles um homem chamado José, vendido como escravo. Ou seja, quando a fome chega no Egito, José já estava lá, e já não era mais escravo, já era governador do Egito. Chegou a provisão divina antes. É por isso que nós louvamos, porque mesmo que nós não compreendemos a sua bondade, mas nós cremos pela fé que nós já temos uma pátria celestial, nós já temos Jesus Salvador e Senhor. Então nós já temos essa graça. Então o que nós fazemos hoje? Só louvamos, mesmo que nós não olhamos ali o que a gente tem como perspectiva, mas nós o louvamos por causa da sua grande bondade com nossos antepassados e agora conosco. Versículo 18: prenderam-lhe os pés em grilhões e o seu pescoço rendeu seus ferros, até que se cumprisse sua predição e a palavra do Senhor confirmasse o que profetizara. O rei mandou soltá-los, o governante maior dos povos os pôs em liberdade, constituiu o senhor de sua casa e administrador de todas as suas posses, para orientar os oficiais como desejasse ministrar sabedoria aos anciões. Isso aqui é quando José assume lá, ele assume todo o governo, e até os anciões eram conselheiros do rei, mas é José que toma conta de tudo. Entrou então Israel no Egito, e Jacó foi viver como estrangeiro na terra de Cã. E Deus fez multiplicar seu povo, tornando-o muito mais poderoso que seus inimigos. A estes mudou-lhes o coração, para que odiassem o seu povo e tratassem seus servos com desprezo. O Senhor enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou seus sinais miraculosos e seus maravilhosos feitos na terra de Cã. Mandou trevas e fez escuridão. E aí vai falando das pragas, né? E não puderam contestar sua palavra. Converteu a água em sangue, fez morrer os peixes. Seu país
multiplicou, fervilhou de rãs até nos aposentos dos reis. Ele ordenou e vieram insetos, mosquitos em todo o seu território. Em vez de chuva, deu-lhe granizo de raios flamejantes sobre sua nação. Arrasou-lhes os vinhedos e suas figueiras e destruiu as árvores de toda a sua terra. Outra vez ele ordenou e vieram nuvens de gafanhotos incontáveis, enxames de larvas que devoraram toda a vegetação, os frutos daquela terra. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. O Senhor libertou Israel daquele povo que saiu cheio de prata e ouro. Não se encontrava em suas tribos quem fosse inválido. No caso aqui, aqueles que tropeçam, mas no caso aqui está inválido. Todo o Egito muito se alegrou com a saída de Israel, porquanto grande era o pavor do povo de Deus. Então ele estendeu uma nuvem para lhe dar sombra como um toldo e um clarão de fogo para iluminar a noite. Pediram a ele e mandou cordonizes e os saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha e delas brotaram águas puras que correram ao qual torrente pelo deserto, porquanto estava lembrado da sua palavra sagrada e de Abraão seu servo, da sua aliança, e conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso cântico os seus escolhidos. Concedeu-lhes terra dos pagãos e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. E no final essa doxologia, aleluia, louvai ao Senhor por causa de toda a sua obra, por causa da obra que nós não compreendemos, por causa daquela obra que ela se manifesta. Ela se manifestou com saúde, ela se manifestou com a sua bondade, nos perdoando, nos trazendo para si. Eu sempre lembro de um clássico, que todo cristão é bom ler, de Santo Agostinho, que é Confissões. E ele começa a comentar ali como ele era tão pecador e ele via tão Deus assim perdoador, um Deus cheio de misericórdia. Nós louvamos a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aí, quando a gente fala de louvar ao Senhor, o que nos espanta é que se eu e você às vezes ficarmos distraídos com relação à fé, a gente percebe em vários salmos, mas a gente fica mais impressionado com o Salmo 148. O poder de Deus e a sua grandeza sobre toda a criação. Ele fala assim, no Salmo 148, eu vou parafrasear, mas pode abrir, quem quiser ler aí, mas no Salmo 148 fala, o sol e a lua, louvai ao Senhor. Todas as estrelas, louvai ao Senhor. Os animais, os grandes animais, ele enfatiza, porque naquela época, os homens simples assim, olhavam para o mar e quando eles viam algum tipo de, até algumas traduções dizem que é foca ou grande peixe, mas os animais, os grandes animais do oceano, porque o oceano era um grande segredo naquela época, ainda é até hoje, mesmo com a tecnologia, os oceanos, as profundezas do mar, um grande segredo para o homem, mas Deus fala no Salmo 148, olha, sol, a lua, o mar, os peixes, tudo louvai ao Senhor. Bater palmas, árvores, louvai ao Senhor. Todos os animais, todos os insetos, louvai ao Senhor. É interessante, quando a gente lê isso, a gente tem que reverenciar e dizer, porque ainda estou calado, porque ainda não, eu sempre lá em casa, nos meus devocionais, eu fico assim no quarto, como eu não deixo meus netos privados dessa minha oração. Antigamente talvez eu me trancava e tal, queria silêncio, mas hoje eu deixo o quarto aberto para os netinhos olharem, talvez estão ouvindo. É interessante, irmão, criança ouve a nossa oração, depois pergunta e comenta, e é interessante. Então eu fico lá cantando e a minha esposa fica me corrigindo, porque eu erro as letras da música que eu estou cantando, e ela fala, não é isso, é noite. Eu digo, deixa eu cantar com Deus aqui, deixa eu louvar o Senhor, deixa eu louvá-lo porque Ele é bom. Todo o brilho do sol, a gente vai vendo, quando a gente viaja, assim, eu gosto de filosofia, a gente viaja assim, qual é a serventia do sol, porque até o sol que tem o seu brilho, o seu calor, e que
faz bem, até isso tem que ser moderado e medido, né? Não pode, você pode ficar no sol um período, se você ficar muito tempo já não é mais bom, né? Então, e Deus fala para tudo se render. E quando ele fala para as águas, louvem ao Senhor. Aí eu fiquei abismado e lembrei quando há uma tempestade, que ele fala para o mar, uma tempestade, aquieta-te. Há um feedback assim da própria natureza, da criação para com o seu Criador. Eles ouvem e aí se rendem à beleza de Deus e o seu poder e a sua graça. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor e tentar colocar isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Meus lábios devem louvá-lo. Se eu não tiver palavras difíceis, se eu errar o hino, mas eu vou louvá-lo com minha vida. Eu vou louvá-lo com o meu pensamento, eu vou louvar numa leitura de um livro, eu vou louvar essa manhã, domingo à noite. Eu nem sei porque ainda não voltou aqui o culto domingo à noite, né? Mas talvez viria mais gente, né? Talvez, não sei se os irmãos estão limitados em relação às pessoas que vêm, né? Mas eu sempre até falo com o Bispo Wagner sobre manter a igreja aberta, porque o símbolo que nós temos hoje em relação a qualquer pessoa que anda, né? As pessoas vejam Deus em relação à igreja, e se a igreja estiver aberta, tiver um crente ali, alguém vai entrar e há muita gente desesperada querendo louvar ao Senhor, muita gente que às vezes não tem orientação. É o que eu falei, a mulher lá tentou me ensinar sobre oração, e eu venho aprender sobre oração lendo as escrituras, os salmos, eu venho aprender a louvar lendo as escrituras, lendo os salmos. Louvar ao Senhor toda a terra, louvar ao Senhor nossos lábios, ensine os seus filhos a louvar, ensine a sua geração a louvar. A nossa vida tem que ser, essa vida de adoração. Senhor, somos gratos a Ti pela Tua bondade e graça. Ser conosco nessa manhã, Deus, à noite, quem puder ouvir, ó Deus, queremos encontrar beleza, porque se a criatura, se toda a criação, se o mar se rende a Ti, se o sol e todas as estrelas devem louvar, nós também devemos louvar ao Senhor, porque nós temos a consciência da beleza da Tua bondade, nós temos a consciência da beleza da Tua graça. Nós louvamos a Ti por causa das Tuas obras maravilhosas, não só sobre nossos pais do passado, mas sobre o nosso presente e o futuro. Há uma beleza grandiosa que precisa ser louvada, e é o Senhor. Nós Te louvamos por causa que Tu és grande, Senhor, e Tu és bondoso. Ser conosco nessa manhã, ser conosco na caminhada durante o dia e a noite. Ó Deus, visita o Teu povo, que Teu Espírito Santo nos impulsione a Te louvar todos os dias. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço aí a oportunidade, e que eu possa ter o prazer de trazer minha família na próxima vez. Porque minha família é grande, irmão, e se eu fosse trazer, viria muita gente, então eu achei melhor deixar eles lá em casa, quieto um pouco, tá bom? Mas agradeço ao pastor Wagner e aos irmãos, e que a gente possa ter muitos outros momentos em reunião, em adoração. Louvar ao Senhor. A igreja deve se reunir sempre para louvar esse Deus bondoso. Amém. Eu achei que estava na metade. Estava na metade, né? Ele limitou o seu tempo aí, né? Eu ouviria muito mais ainda do sermão. Foi, irmão? Amém. Muito bom, né? Amém? Foram abençoados aqui com... Amém. Não pode tocar, já é. Mas vamos orar, abençoar a vida do pastor Renato, que mistério que ele recebeu de Deus ali em Ribeirão das Neves, né? E não somente ali, né? Tenho certeza que dali ele compartilha conosco como que Deus tem usado a vida dele para estar alcançando e abençoando outras famílias, outras igrejas, e hoje nos abençoando aqui, nesta manhã. Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu servo e pedimos a Deus que continue guardando a vida do pastor Renato, a Gilda, suas filhas, filhos, netos, a Deus, a igreja, ó Pai, tudo aquilo que ele tem colocado às suas mãos, o trabalho, que o Senhor continue, a Deus, o guiando no seu bem propósito, Pai.
em nome de Jesus, que ele seja próspero em todos os seus caminhos, guiado sempre pela tua palavra, pelo teu Espírito, e sendo este instrumento, ó Deus, da tua palavra, da tua verdade. Guarde a vida dele, retribua, Deus, 100 vezes mais sobre toda a sua família e ministério. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Deus é bom. Obrigado, meu que E agradeço. foi muito bom ouvir aqui a palavra de Deus. Marcinha, Carol, né? Eu vou orar aqui por quem vai estar ofertando, e em seguida nós vamos ter aqui durante esse momento, um momento de pequeno de louvor. Nós já estamos quase terminando, né? Estou quase revendo a questão do horário, está muito curto, né? Aos poucos nós vamos nos adequando. Mas eu queria orar por vocês que vai estar ofertando nesta manhã. A gente aprende nas Escrituras, né, que assim, a igreja, por exemplo, a igreja da Grécia, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: olha, nós estamos felizes porque vocês estão... olha como a igreja da Grécia sustentou aqui os irmãos judeus, né, a igreja da onde surgiu a palavra. E nesse momento, o que ele fez? O que ele estava ensinando? Olha como que a igreja entendeu que ela tem parte com a igreja ali de Jerusalém, porque são tanto gentios quanto judeus, fazem parte agora da mesma oliveira, da mesma família. E é uma bênção que Deus fez, porque aquelas pessoas começaram a contribuir com seus bens para uma outra nação. E olha em que época, né? Como que eles fizeram isso? Ou seja, a gente hoje não tinha transferência eletrônica, né? Nem bitcoins, mas eles depositavam ali era uma forma de mostrar, era uma forma de testemunhar. Nós cremos na palavra, nós cremos realmente que a salvação veio lá dos judeus e nos alcançou, e nós temos parte uns com os outros. E hoje nós ainda temos a oportunidade de ofertar, de demonstrar a Deus que nós cremos na mensagem. É isso que a gente faz quando oferta. Quando a gente oferta numa obra missionária, evangelística, nós estamos crendo que o Evangelho está sendo um instrumento para alcançar os povos. E é sempre uma oportunidade a gente fazer isso com alegria no coração, com amor e com confiança. A Bíblia, ela é clara em dizer que aquele que semeia, colhe. Amém? Amém. E é Deus que tem nos dado a semente. É Deus que nos dá os recursos. Que nós possamos sempre usá-lo para a glória de Deus. Sempre mais. Que o Senhor possa nos dar mais para que a gente possa usar mais, né? Nós somos administradores. Pai, abençoa a vida do teu servo, da tua serva. Que hoje, ó Deus, em um ato de amor, em um ato de entrega, em um ato de adoração, por causa de Cristo, traz uma oferta até a tua presença. Este que faz, ó Deus, de forma virtual, que o Senhor também o abençoe. Aqueles que fazem, ó Deus, de forma pessoal, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um deles, que tem sido sustentado, principalmente nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Mas a nossa confiança não está na economia, a nossa confiança não está no governo, não está nos homens, não está nem na nossa força, nem no nosso trabalho. A nossa confiança tem que estar no Senhor. E nós cremos no Senhor. Por isso nós agradecemos por toda semente, todo fruto que o Senhor nos dá, Pai. Para que a gente possa sempre, cada vez mais, manifestar essa graça, manifestar essa confiança em Ti e abençoar, ó Deus, famílias, abençoar, ó Deus, outros que são alcançados, manter, ó Deus, este espaço de adoração ao Senhor, e que o Senhor continue abençoando a vida deles. Esses que aqui estão, aqueles que nos ouvem, aqueles que fazem, ó Deus, de casa, mas que o Senhor continue sendo sempre
o sustento de cada um deles. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar. Se você vai ofertar nesta manhã, você fica à vontade. Se não vai, se já fez, adore o Senhor neste momento.
Glória a Deus. Amém? Amém. Irmãos, que bênção estar reunido na presença de Deus. Que bom rever alguns rostinhos, né? Faltando Nicole aí, mas a gente perdoa no momento. É para mim. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos com o pensamento de talvez retornar ao estudo na sexta-feira, tá? Já que é bem mais restrito. Então, orem, nos ajudem em oração quanto a este propósito, talvez já na próxima sexta, tá bom? Antes de terminar, quero mais uma vez agradecer, né? Lúcia, obrigado pelo carinho, né? Tem ali um bolo, café e chá, não é? Então, assim, apesar da gente não poder se aproximar tanto, mas a gente vai ter que se aproximar para pegar o café, né? E o café tá, ó, não tá? Pastor Renato e eu tomamos ali antes ali, tá muito bom. Então, mais uma vez, obrigado, que Deus te recompense ricamente, te abençoe, né? E Vavaz aí pelo biscoito, né, Vavas? Cadê a Vavas? Tá aí, né? Tomara que seja bom, né? Mas tá bom. E vamos, né? Toma um cafezinho lá antes conosco, tá bom? Ali em Mateus capítulo 4, versículo 16. Pode ficar de pé, nós já vamos orar para a gente terminar. Diz assim: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Apesar de eu ter uma lembrança não tão feliz dessa passagem aqui, porque é a que fala quando Jesus saiu da Galiléia e foi morar em Cafarnaum. A lembrança que eu tenho é porque eu ouvi uma mensagem uma vez falando que viu como é que Jesus foi morar na beira da praia. Ele tinha uma casa na praia, então Jesus era rico, e nossa, então eu tenho essa memória ruim dessa mensagem. Mas aqui o bom dessa mensagem é mostrando, olha a situação das pessoas. As pessoas estavam mortas nas trevas, na sombra da morte, e aí surge Jesus e começa a pregar: o reino de Deus chegou. E o reino de Deus chegou na minha vida, na sua vida, por causa de Cristo. E nós temos, como já temos dito várias vezes, o poder do Evangelho em nossas vidas, que é a pregação. O Evangelho é isso, é o poder de Deus, né? E você é portador dessa mensagem. Então prega o Evangelho às pessoas para que elas conheçam a Cristo e saiam dessas trevas, dessa sombra da morte. Amém? Vamos orar para a gente ir embora, né? Deus levar cada um de nós com graça, com alegria, com uma semana abençoada. Que Deus guarde a sua casa, a sua família, né? Te livre aí de todo mal, né? Mesmo em meio a esta pandemias que a gente vive, a gente lembre que nós podemos confiar em Cristo. Amém? Senhor, obrigado por esta manhã, onde tivemos aqui momentos de adoração, de comunhão, ó Deus, de oração, de ouvir a Tua palavra, ó Deus, de entrega. Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, abençoe Tua igreja, esta presente, aquela que não pode estar aqui ainda, ó Deus, aqueles que nos acompanham, guarde a vida de cada um deles em Tua presença, Senhor. Faça com que eles tenham esperança, manifeste a Tua graça, a Tua vida na vida deles. Aquele que está abatido, aquele que está triste, aquele que está com o coração, ó Deus, em dúvidas neste momento, que o Senhor possa manifestar no coração dele a Sua graça, no coração dela a Tua vontade, a Tua benignidade, a Tua misericórdia, que essas pessoas tenham esperança em Ti. Em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja, Pai. Abençoe o retorno dos Seus filhos aqui para suas casas. Dê a eles um restante de domingo abençoado, em família, em comunhão.
uma semana protegidos e guardados pelo Senhor. Ó Pai, que nós possamos estar sempre na esperança da Tua volta. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem, nós dizemos vem, Senhor. Nós precisamos, nós queremos, nós ansiamos pelo retorno, ansiamos por estar contigo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por esse Pessoal, tome um cafezinho.